Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço a direção do Teu Espírito Santo mais uma vez, porque o Senhor deu a direção aqui, ó Pai, da unção de Efatá. A unção, ó Pai, que o Senhor abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, meu Pai, para que compreendamos os oráculos da Tua palavra. Senhor, fala comigo esta noite, meu Deus. Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ajuda aqui neste lugar, abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir perfeitamente aquilo que Tu dizes e me capacite a compartilhar com os meus irmãos aqui nesta noite aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Eremede Ratumanaga Subai Temurabadaga Sumanagai Alixuet Pareia Suma de Kulabaki oração de Riachai Erelia Bra Possimequianto Curabalas de Bianto Curamadagai Ali Sua Fai Osume Defiando Curabalaquia Sumanagai. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E jura mais que me tu ralá que lamazu. Ei, pastora, cadê? Zenaide. Prasto me caroa, santo, santo, santo. Que assim seja, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Quando eu estava orando, o Senhor me disse assim: diga para eles assim: no caminho da religião eu encontrei Jesus. Como assim, pastor? É o título que o Senhor deu para essa mensagem. No caminho da religião eu encontrei Jesus. Sábado passado, o Espírito Santo nos disse que nós temos que passar pelo sacrifício, que nós temos que passar pelo sangue. E depois que nós passamos pelo sangue, nós temos que nos lavar. E a Bíblia, irmãos, ela fala a mesma coisa, de Gênesis a Apocalipse. Mas primeiro eu quero compartilhar com os irmãos a história de um homem chamado Simão, o Cirineu. Por que o Cirineu? Porque ele vem de uma cidade chamada Cirene. Mas nós vamos voltar 3.000 anos atrás e vamos falar de um homem chamado Salomão. Salomão foi um homem que recebeu de Deus exatamente o que nós recebemos nessa noite. Não tem crente aqui não. Olha, Salomão recebeu de Deus exatamente o que nós recebemos aqui nessa noite. O que ele recebeu? Ele recebeu sabedoria. A Bíblia diz que sabedoria, todo aquele que pede ao Senhor, o Senhor concede. Então peça sabedoria e Deus vai te dar, irmão. Amém? Porque sabedoria é só Deus que dá. Conhecimento você vai ler, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai fazer teologia, você vai fazer estudo bíblico, você vai adquirir conhecimento. Seja conhecimento na palavra, seja conhecimento na vida secular, você adquire estudando, mas sabedoria só Deus dá. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que estudam a Bíblia, fazem cursos e mais cursos, fazem teologia mais teologia e não tem sabedoria na Escritura, porque ele se pega no que ele estudou. E teologia, que no sentido da palavra quer dizer o estudo de Deus, Deus é inescrutável, não tem como estudar Ele. Nós podemos estudar aquilo que Deus deixou disponível para a gente estudar. Glória. Mas a Bíblia diz que o profundo, o oculto e o escondido é só o Espírito Santo que dá. Eu não conheço nenhuma faculdade, nenhuma escola capaz de dar para nós ou para qualquer ser humano o profundo, o oculto e o escondido.
Mas Salomão recebe de Deus a sabedoria, assim como todo aquele que pede recebe sabedoria. E um homem sábio, um homem que tem a sabedoria de Deus em si, ele chama a atenção das pessoas. Porque as pessoas começam a falar, mas como pode? Como pode ter um entendimento dessa maneira? Como pode enxergar essas coisas? Como pode ter essa visão? Eu digo, pode, porque não é dele, é de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse, irmãos, que aquele que se gloria em si mesmo só aprendeu uma coisa, que não sabe nada. Mas aquele que sabe, que tenha o outro por maior, que honre o outro, que eleve o outro e não a si, porque toda a sabedoria vem do alto, vem do céu. E antes de continuar falando de Salomão, irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é tão forte, igreja, que hoje você está aqui não por uma decisão que você tomou. Eu não estou aqui por uma decisão que eu tomei, mas o Senhor sabia, ou nos traria aqui neste lugar, nesta noite, como um dia Ele nos trouxe para a presença dEle. Aí você vai dizer, não pastor, eu decidi por Cristo. Não, irmão, a Bíblia diz, ou melhor, Jesus disse e está escrito, eu vos escolhi e não Talvez isso soe para nós como estranho, como que Ele escolheu? Então Deus é injusto? E aqueles que estão perdidos no mundo, Ele não escolheu? Existe algo em Deus que se chama onisciência. Deus conhece quem escolheu Ele. Quando Jesus estava pregado na cruz, Ele sabia quem ia aceitar o sacrifício dele. Por isso que Ele sabe quem são os seus escolhidos. E por que, pastor, é dessa maneira? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu e você tivesse a condição de decidir pela nossa salvação, a glória não seria de Deus, pastores. Ele ia estar dividindo a glória dele com a gente, porque eu escolhi Jesus, ele só morreu, mas eu tive que escolher. Ele disse, não, eu morri e te escolhi. Porque a Bíblia diz, Deus não divide a glória dele. Então quando esses crentes que batem no peito, cheio de orgulho que é salvo, misericórdia. Mas você tem que bater em nome de Jesus, para a glória do Senhor eu sou salvo. Porque é para a glória do Senhor que nós somos salvos, irmãos. Mas eu volto para Salomão, um homem sábio, um homem que a fama dele percorreu o mundo e chegou até uma mulher conhecida como Rainha de Sabá. Bem, Sabá era uma terra distante da terra de Salomão, mas deixa eu dizer uma coisa para você, um homem e uma mulher cheio da sabedoria de Deus, o nome dele, a fama dele vai onde ele não imagina e atrai quem ele não imagina, e essas pessoas começam a dizer, eu quero ir lá conhecer o Deus desse homem, eu quero ir lá conhecer esse homem, essa mulher, não pelo que ele é, mas o Deus que faz ele ser. E eu entendo que Salomão teve a sua fama tão aclamada no mundo, que chegou até os confins da terra, numa terra chamada Sabá, e a rainha disse, eu quero conhecer esse homem. E a Bíblia diz que ela faz uma grande caravana, ela pega muitos presentes, muito ouro, muita prata, muita comida, muitos presentes para o rei Salomão, porque é assim que eles faziam na época. Quando um rei ia visitar outro rei, ele ia numa grande comitiva e levava muitos tesouros para aquele rei a qual ele visitava. E ela visita Salomão, e ela anda com Salomão, e ela fica encantada com Salomão, não com o reino, não com a riqueza, mas com a
com a sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim. Deus não. Meu Deus do céu. A outra pessoa não tem que ver Deus na minha vida pelo carro que eu tenho, pela roupa que eu visto, pelo sapato que eu ando, pelo relógio que está no pulso, pelo óculos, pelo livro, pela Bíblia, por nada. A pessoa tem que ver que Deus está em mim, que Deus está em você. Porque a rainha de Sabá olha para Salomão e fala: olha, o teu reino é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas a sabedoria que tu tens, o que eu recebi de informação não é nada perto do que eu estou contemplando. Mas muitas religiões têm levado as pessoas a dizer: tá vendo? Eu tenho esse carro porque Deus é na minha vida. Eu tenho essa casa porque Deus é na minha vida. Eu tenho esse ministério porque Deus é na minha vida. Eu sou pastor porque Deus é na minha vida. Deus não é na sua vida por causa de ministério. Deus não é na sua vida por causa de casa. Deus não é na sua vida por causa de carro. Deus não é na sua vida por causa de saúde. Deus é na sua vida e na minha vida porque Ele nos salvou. Quando eu olhar para você, eu tenho que ver um remido, um lavado, um escolhido, um eleito da Jerusalém de Deus. E o que Salomão tem a ver com Sirineu, com Simão, o Sirinão? A rainha de Sabá volta encantada, e quando ela chega em Sabá, ela fala para o reino dela: conheci um homem chamado Salomão, o qual somente um Deus poderoso poderia fazer um reino e um homem como aquele. E ela começa a falar na terra de Sabá do Deus de Israel. Por que você está falando isso, pastor? Porque o meu e o seu testemunho é que vai fazer as pessoas irem longe, dizendo: olha, eu conheci um homem, eu conheci uma mulher de Deus, e vai falar do Deus desse homem, do Deus dessa mulher. Tem muita gente falando bonito, tem muita gente pregando bonito, tem muita gente louvando bonito, tem muita gente montando muita coisa bonito. Só não é bonito o testemunho que ela dá. Mas a rainha de Sabá volta, pastor Mauro, dizendo não de Salomão, mas do Deus de Salomão. Irmão, você não tem que sair daqui falando do pastor Marcelo, da coluna de fogo, do pastor Mauro, da pastora Zenaide, mas você tem que sair daqui falando do Deus do pastor, do Deus da pastora, do Deus da igreja, porque é Ele a honra, a glória, é Ele quem faz. Irmão, sabe o que mais me incomoda? Nome em cartaz, foto em cartaz. Parece que quanto mais eu estou me incomodando, mais tampona agora. Glória a Deus. Por quê? Porque a glória é para Deus, irmão. Eu não tenho que olhar num cartaz e falar: eu vou porque vai estar o irmão tal. Eu vou porque Deus está. Glória a Deus. Eu vou porque o Deus de Israel se faz presente naquele lugar. Eu não vou por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa do cantor tal, por causa da cantora, por causa do pregador, por causa da irmã, eu vou por causa de Deus, amém? Por que você veio aqui hoje? Eu vim aqui por causa de Deus. Irmão, vocês acham que isso aqui é pouca gente? É nada. É muita. Não deixa eu esquecer onde eu parei, é meu irmão? Eu vou contar um testemunho para você. Deus deu uma direção lá na coluna de fogo. Não sei se o pastor Mauro pegou na época. Toda terça-feira para dar estudo lá. Palavra de ensino. Eu acho que eu comecei uns 4, 5 anos aí, pastor. Irmãos, por muitas terça-feiras, não foi uma não. Muitas terça-feiras era eu e o irmão Everaldo.
E você não desanimou? Não, porque a minha Bíblia diz, e eu desconfio que a sua também, que uma alma vale mais que o mundo. Então, se Deus deu uma alma para você ministrar, ministra ela, porque você já ganhou o mundo. Porque a Bíblia diz, ide fazer discípulos e não membros. É verdade. Você sabe quando a gente fica triste quando alguém sai da igreja? Quando sai do mundo. Quando sai e continua no caminho de Deus, a gente fala, graças a Deus, um a menos para dar trabalho. Estou brincando. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz para a gente fazer discípulo. Não diz para ser membro. Claro que se nós permanecemos numa igreja por mais tempo, a comunhão é maior, a intimidade é maior. Isso é muito bom. Amém? Amém. Amém, irmão. Amém. Também não vira crente macaco, que uma hora você pega um galho quebrado. Tem crente que fica pulando de galho em galho, irmão. Amém? Isso não é de Deus. Né? Por que você está falando isso? Não sei. Sai da igreja sem a bênção do pastor, não conversa com o pastor, sai brigado com o irmão tal, sai falando mal. Irmão, uma hora ou outra, o galho quebra. E o macaco cai junto, e o galho cai em cima. E você sabe quem vai lá socorrer? Justamente o pastor que você falou mal, que eu falei mal. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Aqueles que saem dando com a língua nos dentes, volta com os dentes na língua. Porque Deus trata. Amém? Amém? Então, se um dia a gente for sair de uma igreja, chega, pede a direção do pastor, da pastora, fala, olha, eu estou entendendo que meu tempo aqui acabou, eu quero orar, eu quero sair na bênção, na direção de Deus. Amém? Amém. Se não, irmão, sai debaixo de maldição. Não que o pastor vai jogar maldição, mas Deus, o reino de Deus é um reino de ordem. Não sei se foi aqui que eu falei que Deus criou o exército dele. E um exército tem os batalhões. Nenhum soldado sai de um batalhão para outro sem a ordem do comandante, ou sem a autorização do comandante. Mas eu vejo muito crente dizendo que é crente, que Deus fala com ele, e sai da igreja de qualquer maneira, não dá satisfação para ninguém, e não é dessa maneira. Qualquer pregação que eu vou fazer, meu pastor sabe, todas, eu comunico ele primeiro, ele e as missionárias. Por quê? Princípio de autoridade. Mas existe uma religião do capeta, do Satanás, que põe uma Bíblia debaixo do sobaco de muito crente e um paletó no lombo dele e faz ele sair andando por aí achando que está fazendo a obra de Deus, e ele está fazendo a obra do eu e não de Deus. Porque eu vou estar fazendo a obra de Deus se eu estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo às autoridades constituídas sobre a minha vida. Que Deus não trabalha na bagunça. Então sai na bênção. Vai pregar, comunicando o seu líder, pedindo autorização para ele. Está aqui o pastor, eu reuni toda a diretoria da igreja e comuniquei uma direção que eu entendi do Espírito Santo. Eu falo, quero que vocês orem, e se eu entendi errado, vocês me falem, porque vocês são autoridade sobre a minha vida. Quando eu comuniquei eles, o pastor ligou. Que o quê? Irmãos, eu não gosto de sair da minha igreja. Está aqui os irmãos testemunham. Quantas vezes eu já falei isso, Padre? Eu não gosto de sair da minha igreja para pregar em lugar nenhum. Mas o Espírito Santo falou assim, eu vou colocar no coração dos meus para te chamar, porque eu quero. E é essa disposição que a gente tem que ter, de fazer a vontade do Senhor. Para quê? Para que o Senhor seja glorificado. Porque, irmão, aquele que sai fazendo no peito, do jeito dele, faz uma, duas, três, mas já encontra o dele. Já ele faz igual os filhos de Arão, oferece sacrifício que Deus não pediu,
E o fogo vem não é para purificar, não, é para exterminar. Aleluia. Eu aprendi uma coisa com Deus. Deus não gosta de quem faz as coisas porque quer fazer. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Deus fala, não te pedi. É assim, irmão. Eu não te pedi para você fazer. Ah, pastor, você ficou sabendo daquele caso do irmão que foi orar, foi fazer jejum e morreu orando? Você sabe por que ele morreu? E escandalizou? Porque ele fez fora da direção, irmão. Eu já fiz jejum de 40 dias e não tive nada, nem febre. Mas foi na direção do Espírito Santo. Eu já tentei fazer fora, só para ver o que acontecia. Eu não aguentei uma semana, eu já estava dando cãibra para tudo quanto é lado. Porque é na direção do Espírito Santo as coisas, irmão. Então Deus deu uma direção para os pastores aqui, da vigília. Venha na vigília. Glória a Deus. Verdade. E a rainha de Sabá, ela volta falando de quem? Falando do Deus de Salomão. Só que, porém, irmãos, o povo de Deus tem seus períodos de rebeldia. Deus abençoa, Deus faz, aí o povo começa a esquecer Deus. Não orava como, passa a não orar como orava mais, passa a não ler a Bíblia como lia, vai relaxando. E nisso o inimigo vem e consegue subjugar o povo, não porque o inimigo é poderoso, mas porque o povo esqueceu Deus. Se você ler a Bíblia, toda guerra que Israel perdeu foi porque Israel virou as costas para Deus. Quando Israel se arrependia, fazia o conserto, Deus dava vitória. Teve vitória que eles ganharam parados, só fazendo barulho. O inimigo se desbaratinou e um meteu a espada no bucho do outro e eles ficaram só olhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta, olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você obedece, você não precisa sacar da espada. Tem muita gente sacando a espada e indo para uma guerra que não é dele, que não é dela. A guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Então, aquieta o teu coração, ouça a voz de Deus, faça um concerto com Ele, e você vai ver o inimigo confuso e o próprio inimigo vai matar ele mesmo. E a rainha de Sabá volta. Eu estou na introdução, já eu começo a pregar, amém? Glória a Deus. E é assim mesmo, pastor. E a rainha de Sabá volta falando. Só que o povo fica rebelde. E aí a gente entra no período babilônico, onde o rei Nabucodonosor vem e domina tudo. E Sabá se torna Cirene, uma província de Roma. Ó. Um homem tão poderoso, tão sábio, que teve a sua fama, um povo tão poderoso, que todos temiam, são subjugados pelo inimigo, e o inimigo, a primeira coisa que ele faz comigo e com você, sabe qual que é? Ele começa a mudar o meu e o seu nome. Eu vou dar um nome que ele muda, por exemplo, você é uma pessoa honesta, amém? E só tem irmão honesto aqui. Você é uma pessoa honesta, amém? Amém. Opa, apareceu mais um. Aí a primeira coisa que o Satanás faz é mudar o seu nome. Ah, aquela caloteira? Aquele caloteiro? Ah, aquele sem vergonha? Aquela sem vergonha? Ele começa a mudar o nome. Começa a colocar nomes que nos envergonham. Por quê? Porque nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de ouvir os ensinamentos. Nós deixamos de ouvir os líderes. Ah, eu ouço o pastor falar isso aí todo domingo. Eu já estou cansado de ouvir. Você está cansado, mas não faz. É assim mesmo, Jesus. Aleluia. Porque é dessa maneira, irmãos.
Nós temos mania de dizer que estamos cansados de ouvir que Jesus volta. Eu estou ouvindo que Jesus volta já faz 50 anos e não voltou ainda. Voltou para um monte de gente, mais cedo ou mais tarde volta para você. Fica tranquilo. Para o meu pai voltou faz 10 meses. Ele está lá, no sábado do Senhor. Um dia eu prego sobre isso aqui. A sexta, o sábado e o domingo. É lindo, pastor Paulo. E Sabá vira Cirene. E agora eu quero falar de Simão Cirineu. Simão Cirineu ouve do Evangelho, ouve do Deus de Israel, mas eles estão sendo dominados por Roma. Mas Roma, depois de um certo tempo, Roma pega e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você pague imposto. Você pode continuar com a sua religião, você pode fazer o que você quiser. Você me pagando imposto, eu não quero nem saber o que você faz. Eu não quero saber do seu Deus. Eu não quero saber da sua prática. Eu quero imposto. E Sabá, que se tornou Cirene, parte daquele povo, apesar de não ser judeu, passa a seguir as crenças judaicas. E Simão é um judeu. Mas pastor, como que Simão é judeu se ele é negro? Porque Cirene está na África. Se você não sabe, a África, o Egito e Israel é tudo pertinho do outro. E Simão é um judeu. Por quê? Pastor, não se escandalize, irmão, amém? Que eu vou falar agora. Porque Salomão teve mais que uma conversa com a rainha de Sabá. Amém, irmão? Você entendeu, né? Então, e aí houve uma descendência de Salomão através da rainha de Sabá. Por isso que hoje nós temos judeus negros. O irmão Beto pode ser um judeu, viu, irmão Beto? Amém? Amém. Então, Simão, apesar de ser negro, ele é um judeu, descendente de Salomão. Pastor, o que é isso? Aonde você quer chegar? Eu estou recebendo umas informações aqui. Por quê? Porque Simão começa a ter a prática religiosa dos judeus. E agora eu quero começar a palavra. Aleluia. Eu precisava te contar a história para você saber por que Simão Cirineu estava no dia da crucificação na esquina da Fortaleza Antônia, a casa de Herodes. No caminho da religião, eu encontrei Jesus. Irmãos, os dias que Jesus foi crucificado foram os dias da comemoração da Páscoa. Páscoa não é uma tradição do cristianismo, é uma tradição do judaísmo, que nós herdamos com outro sentido, não o sentido judaico, mas o sentido cristão, que é a ressurreição, e não mais o Pessache, que é a passagem do povo do Egito pelo Mar Vermelho. Por isso a Páscoa. Amém? Amém. Isso é para você entender como que Deus vai fazendo, irmão. Então, Simão sai lá da África, irmão, é longe. Segundo os historiadores, Simão deve ter levado aproximadamente 30 dias para chegar em Jerusalém. Simplesmente para chegar no dia em que o sacerdote faz o sacrifício pascal. E aí eu quero entrar um pouquinho na tradição do judeu, ainda antes de entrar na mensagem. Lá em Jerusalém, eles têm o templo e o lugar onde é feita a cerimônia anual pelos pecados do povo. E todos os homens, somente os homens entram no átrio. As mulheres não podem entrar. Aí em volta tem um muro, esse muro é cheio de furinhos, igual aqueles da catedral que tem lá em cima, é igual. E as mulheres, por esses furos, ficam olhando a cerimônia. Elas não podem entrar. Isso é uma tradição do povo judeu, amém, irmão? Amém.
Bem, e lá tem o altar é alto, o sacerdote sobe no altar e faz o sacrifício, ali tem o sangue, e ele pega a madeira, presta atenção, ele pega a madeira e enfia a madeira no ísopo, que é uma espécie de esponja, mas uma esponja dura. Por quê, pastor? Porque ele vai pegar esse ísopo, pastora, e vai embeber no sangue do sacrifício, porque ele é pecador, ele não pode tocar no sacrifício. Presta atenção, como Deus é perfeito no que faz. Quando ele enfia a madeira no ísopo e embebe o ísopo de sangue, o sangue vem escorrendo pelo ísopo e molha toda a madeira de sangue. E ele vai no átrio e começa a fazer o que nós vemos na Igreja Católica. Ele começa a aspergir o sangue do sacrifício. Por isso que o padre joga aquela água. Eu não tenho tempo para explicar tudo, amém, irmão? Senão nós estamos daqui 2 horas da manhã. E o sacerdote, ele vai aspergindo o sangue do sacrifício sobre os homens que estão ali no átrio. E o sonho de qualquer homem judeu, principalmente da época, era que ao menos uma gotinha daquele sangue caia na sua veste. E a veste de todos eles, pastor Mauro, é branca. E eles vão na esperança de quando o sacerdote começa a aspergir o sangue no átrio, uma gota daquele sangue cai na roupa dele, e eles chegam regozijosos em casa, dizendo: o Senhor é conosco, o Senhor é sobre nós, os nossos pecados estão expiados. E eles mostram a gota ou as gotas de sangue que caiu sobre as suas vestes brancas. Amém? Amém. Posso começar a palavra? Amém. Bem, no caminho da religião eu encontrei Cristo. Era assim que Simão estava. Ele saiu lá da África, como eu e você saímos de casa por muitos anos. Talvez muitos de nós estão saindo de casa até hoje. Vem para a igreja como um ato religioso, vem numa prática religiosa. Talvez você não entenda, irmão. Talvez você não entenda, pastor, por que eu tenho que vir na igreja? Por que tem que fazer campanha? Por que tem que tomar ceia? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Simão não perguntou por quê. Simão falou: eu quero encontrar o Deus de Israel, eu quero servir o Deus de Israel. E se for para servir o Deus de Israel, eu tenho que ir uma vez por ano lá em Jerusalém, com as vestes brancas, esperar que uma gota do sacrifício caia na minha roupa. Eu vou fazer. Por que eu tenho que ir na igreja para encontrar Deus? Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja faz 40 anos e não ouço Deus. Continua, você está vivo, tem esperança. Uma hora você vai encontrar Ele. Melhor, uma hora Ele vai falar: filho. Uma hora Ele vai te chamar, Samuel. Talvez Deus já te chamou uma vez, você não ouviu, você achou que era uma voz estranha, te chamou 2 vezes, era uma voz estranha, mas Ele está dizendo: procura o teu profeta, procura o profeta que cuida de você, procura o teu pastor e fala: olha, está acontecendo isso. E ele pode dar a instrução que foi dada para o menino Samuel. Quando você ouvir essa voz de novo, não venha até mim, mas diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas o caminho do crente, irmão, o caminho de todo crente é o caminho da perseverança. Eu tenho que continuar. E a religião, apesar dos erros que a religião tem, seja ela qual for, a religião é o único meio que nós temos de nos religarmos a Deus. Que religião quer dizer religar. Ou seja, aquilo que foi desligado pela religião se tenta ligar novamente.
Então eu tenho que insistir e falar: Deus, eu estou aqui pelo Senhor. Deus, eu estou aqui porque eu quero te servir. Deus, eu estou aqui porque eu preciso dos meus pecados perdoados. Deus, eu não estou entendendo porque eu estou aqui, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu estou aqui. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não é para mim agora, só para você entender. Eu já tinha lido a Bíblia 30 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e eu ainda não tinha ouvido Deus falar. E eu contei até 30 e parei, tá? Perdi as contas. Quantas vezes eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? O Novo Testamento eu li mais de 50 vezes, de Mateus a Apocalipse. E não ouvia Deus, irmão. Lia de novo, lia livro, estudava, fazia isso. E cadê? Um dia eu chego na coluna de fogo, e eu sempre conto isso, para a glória de Deus. E muitas vezes eu vi ali na igreja, hoje não tem mais isso, mas quando eu cheguei eu via que tinha irmãos que tinham dificuldade para ler a Bíblia. Eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Papai. E aquele irmão, aquela irmã que mal conseguia ler a Bíblia, quando terminava de ler, fechava e começava a pregar, eu falava: não pode. Oh, Deus fiel. Como consegue saber tudo isso, se não consegue nem ler direito? Então, quando eu digo para você que o conhecimento sem sabedoria não serve para nada, eu sou prova viva disso. Porque eu encontrei um grupo de irmãos que não tinham o conhecimento que eu tinha, mas tinha a sabedoria de Deus que eu não tinha. E aí eles me deram da parte de Deus essa sabedoria, me ensinaram o caminho de buscar essa sabedoria. E hoje eu tento retribuir, devolvendo para eles o conhecimento com sabedoria. Amém. Glória a Deus. Verdade. E Cirineu, Simão estava assim. Foi lá, quando ele vem pela porta norte, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele entra pela porta norte de Jerusalém. E ele entra porque ele está indo para o lugar de sacrifício, ansioso. Hoje Deus vai me honrar. Hoje uma gota do sacrifício vai cair na minha veste e a minha casa vai mudar. Ele só queria uma. No caminho da religião. No caminho da religião, eu encontrei Jesus. E ele vem pela porta norte, irmãos. Ele vem pela porta norte. Aqui está a Fortaleza Antônia, a casa de Herodes. Está vindo uma turba de gente lá xingando, amaldiçoando um homem chamado Jesus. Quando ele chega aqui, ele vê aquela confusão. Ele para, porque a roupa dele está branquinha, limpinha. Ele não pode sujar a roupa da cerimônia. Meu Deus, glória a Deus. Pastor, eu não li isso na Bíblia, isso está na história, não está na Bíblia. E ele para e espera e fala: é um maldito que está vindo aí. E a Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. É esse maldito que se fez maldito. Não é maldito no sentido de ser, mas no sentido de se fazer maldito. E se você está no Espírito, você viu que todos os cânticos aqui falaram do quê? Louvado esse nome. Falaram do que ele fez por nós. E quando ele chega na esquina da Fortaleza Antônia, ele vê isso aí, ele para e fala: vou esperar a confusão. Vou esperar esse povo passar com esse bandido e depois eu continuo e chego a tempo para a hora do sacrifício. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus morreu na hora do sacrifício. Você acha que é coincidência? Não, ele é o Cordeiro Santo de Deus. Porque a religião tinha que fazer o sacrifício todo ano, mas Deus fez de uma vez por todas.
Bem, irmãos, deixa eu te contar um detalhe. Lá vem Jesus aqui carregando a cruz, todo ensanguentado, ferido, apanhou, passou a noite sem dormir, foi cuspido, foi escarnecido. Ele não tem força para carregar a cruz. E a história diz que ele vem carregando a cruz ali no caminho da Via Dolorosa, quando ele está passando ali em frente à Fortaleza Antônia, e vem uma turma de gente, de leproso, de gente tudo lascado, irmão. Doente, vem atrás dele, maldizendo, amaldiçoando. Só que Jesus já sangrava demais. E a Bíblia diz que à medida que ele ia pisando, iam ficando as suas pisaduras. E o profeta disse, aleluia. O profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi deixando as pisaduras dele. E aquele povo doente, aquele povo que estava cheio de problema, que vinha xingando aquele bandido, à medida que ia pisando em cima das pisaduras de sangue, ia sendo curado. Porque o profeta disse, pelas suas pisaduras somos curados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso de ter fé para ser curado, preciso. Mas quando Deus quer curar, Ele cura até quem está xingando, quem está mal. Porque Ele não depende de mim, de você para fazer nada. Ele é Deus. Ele é Deus. O povo vinha xingando, vinha amaldiçoando, mas eles iam pisando e ia sendo abençoado, porque o precioso sangue de Jesus estava nos pés deles. Isso é profundo, irmão. Lá vem aquele homem, lá vem aquele maldito, lá vem aquele que está sendo xingado, amaldiçoado. Ele vem daquela maneira, e ele vem e lá lida quem? Simão. Esperando passar a confusão para ele ir para o ritual religioso dele. Mas o Espírito Santo me disse aqui hoje que no caminho da religião nós encontramos quem? Jesus. E quando ele está vindo, ele cai perto de Simão Cirineu. Os guardas olham e falam, você! Ele fala, Simão, eu? Isso não está escrito, eu estou imaginando. Glória a Deus. Eu, o que eu fiz? Não, ajuda ele. Não posso. Eu estou com as vestes da festividade. Não. Ajuda ele aí. Não, é romano, irmão. Ele não respeita a religião. Você entendeu porque Deus fez ir lá na rainha de Sabá? Para a gente entender. Por que a tua Bíblia não está dizendo que ele foi obrigado, constrangido, persuadido? O que é persuasão? Eles tiveram que convencer Simão a pegar a cruz de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito Simão dentro da igreja. Tem muito Simão que a gente tem que falar, Jesus está aí, rapaz. Jesus está aí. Olha ele aí. Ah não, pastor. Ah não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Você está no caminho da religião e Jesus está caído aí na tua frente. E a gente tem que começar a convencer esses irmãos que ele tem que parar com a religião e olhar para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está nervoso porque teu pastor obrigou você a fazer algo? Você é o Simão dessa história. Simão, a Bíblia diz que Simão é constrangido. Eles obrigam, em algumas traduções, ele foi obrigado a pegar a cruz de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que se levantou para salvar o mundo estava caído. Precisando de ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Guilherme. Glória a Deus. Ele está caído. Vai lá, Simão. Fica ali, Simão. Eu quero que você entenda, irmão.
Porque a fé, você tem que entender. A fé é inteligente. Simão está ali, Jesus está caído aqui. Os guardas fazem ele vir ajudar Jesus. Vem ajudar Jesus. Você teve que o quê? Abaixo. Para ajudar Jesus, ele teve que? Teve que o quê? Descer. Desce, irmão. Descer. Você quer ver Jesus? Olho no olho? Ó. Você quer ver? Ó. Olha aqui, ó. Desce, irmão. Teu pastor te dá uma vigília todo sábado, você não vem? Desce, irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Simão foi persuadido. E agora eu vou para o relato histórico. Simão vem e pega Jesus. Glória a Deus. Jesus olha para ele. Glória a Deus, aleluia. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem um dia vê Jesus, nunca mais esquece o olhar. Jesus faz assim, ó, em Simão. Ele só queria uma gota do sacrifício. E agora as vestes dele estão todas ensanguentadas no sangue do Cordeiro. No caminho da religião, nós estamos atrás de uma gota, que são as bênçãos. Nós estamos querendo uma benção. Nós estamos querendo uma benção que é um carro. Nós estamos querendo que é uma benção que é uma cura. Mas no caminho, nesse caminho da religião, nesse caminho que nós estamos atrás de uma gotinha, uma hora ou outra, nós vamos encontrar Ele e nós vamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Rabadagassura, badagaxerebegai. Ele estava tão preocupado. Deus está forte aqui hoje. O Espírito Santo está forte aqui hoje. Quando a minha perna começa a dobrar. Irmão, ele não sabia. Ele não estava entendendo. Ele falou: estou todo sujo. Como que eu vou para a igreja agora? Você acha que está sujo? Ele vai. Ele carrega a cruz de Cristo. E a Bíblia vai citar só a descendência de Simão Sirineu. Alexandre e Rufo, os filhos dele. Ele encontra aquele homem, aquele salteador. Ele foi para Jerusalém cumprir o chamado anual para a remissão de pecados. Ele quer uma gota do Cordeiro para ter os pecados perdoados. Ele é lavado pelo Cordeiro Santo de Deus. Eu imagino, irmãos, esse homem voltando para casa, pensando tudo o que aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus está no negócio, você não entende nada. Você fala: eu não sei o que está acontecendo. Eu estou perdido. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando. Mas eu não sei o que é aí que está bom, irmão. E eu imagino que esse homem foi o caminho inteiro pensando: puxa, eu viajei quase um mês. E olha o que me aconteceu. Eu vou pegar a viagem de um mês dele e vou trazer para mim e para a sua vida. Eu sou crente há não sei quanto tempo.
Eu sou crente há não sei quantos anos. Eu frequento a igreja, eu frequento os cultos, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. No caminho da religião, você foi persuadido a olhar para Jesus Cristo. E eu e você vamos ficar um tempo sem entender o que aconteceu. Mas quando Simão chega na casa dele, acontece algo, pastor Mauro. Acontece algo tão forte que os filhos dele se tornam discípulos de Cristo. Está lá em Atos. Lá em Atos você vai encontrar esses dois rapazes, Alexandre e Rufo. Pode ler em casa. Filhos de Simão. Como que eles foram seguir Cristo se Simão era judeu? Eu imagino que Simão chegou em casa. Como nós que somos casados, chega em casa e vai sentar com a esposa e contar. E a família ansiosa, esperando. E aí? Nós fomos agraciados com o sangue do Cordeiro. Como que ele ia dar notícia? De que ele tinha sido lavado com o sangue de um malfeitor. Mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo falou com esse homem no caminho. E ele disse: eu fui lá, mulher. Eu fui lá para receber a gota do sangue, para trazer a remissão de pecados para a nossa casa. Mas no caminho, eu encontrei uma turma que estava crucificando o malfeitor. E o nome desse homem era Jesus Cristo. E eles me obrigaram a carregar a cruz daquele homem. Toda a minha veste branca foi lavada com o sangue daquele homem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando eu fui pegar a cruz dele, ele me olhou de uma maneira que eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer aquele olhar meigo. Eu não consigo esquecer aquele olhar que atingiu a minha alma naquele momento. E eu levei a cruz daquele homem. Mas apesar de ser uma tora tão grande, eu nunca levei algo tão leve. Era como se eu não estivesse levando nada e aquele homem estivesse levando tudo. Ele começa a entender o mistério da cruz antes mesmo de conhecer a história por completo. E aquela família sofre uma mudança. O Espírito Santo toma aquelas pessoas. Com o tempo, eles recebem a notícia que aquele homem chamado Jesus, crucificado como malfeitor, corre o boato que ele ressuscitou. Que foram procurar aquele homem no túmulo e não encontraram ele no túmulo. Eu imagino, irmãos, que Simão Sirineu volta para a esposa e fala: eu sabia que aquele homem era diferente, porque ele me olhou diferente, ele me abraçou diferente, ele estava sofrendo, ele estava moído, ele estava sangrando, mas mesmo assim, ele conseguiu fazer o que nada. Ele me olhou como nunca ninguém me olhou. Estão dizendo que ele ressuscitou. Estão dizendo que ele é o Messias. Estão dizendo que ele é o Cordeiro Santo de Deus. No Evangelho de João, que nós lemos, capítulo 19. E nós vamos fazer um paralelo agora com o sábado passado. Porque a Bíblia é perfeita, porque é a palavra de Deus, amém? Amém. O Espírito Santo nos falou sábado passado que tem que passar o quê? Pelo sacrifício e pela água. A obra de Deus na nossa vida não é completa sem sangue e sem água. E Jesus prova isso na sua morte.
A Bíblia diz que os judeus preocupados com a religião falam: quebra os ossos dos crucificados para eles morrerem antes das comemorações. E a Bíblia diz que os soldados saem e quebra os ossos do soldado da direita, do soldado da esquerda, mas quando eles olham para Jesus, eles veem que Jesus está morto, ou aparente, ou desmaiado. A Bíblia diz que o soldado, para ter certeza, pega uma lança. Na sua Bíblia pode estar escrito perfurado, em algumas Bíblias está escrito da maneira correta, e rasga a lateral do nosso Senhor. Não é um furinho, irmão. Foi um rasgo. Como se fosse uma cirurgia, foi aberto do lado. Não foi um furinho, como a gente imagina. Ele cutucou e furou, que nem uma faca. Não. Foi uma cesariana. Daquelas de 1930, que ficava um taio desse tamanho na barriga das irmãs. E quando o soldado rasga a lateral do Senhor Jesus, nessa ordem, sai sangue e... O que Deus falou para Moisés? Sangue, e depois do sangue, o sangue justifica, a água santifica. Você não entendeu, não? O sangue justifica, a água santifica. Lá no tempo de Moisés, ou como Simão Sirineu estava disposto a fazer, tinha que passar pelo sangue e depois passar pela água. Jesus fala: eu agora derramo o meu sangue que justifica, e a água vem de mim que santifica. Mas cutuca o seu irmão assim e fala assim: mas você tem que estar buscando. Crente que fica em casa não encontra Jesus, não. Tem muito crente querendo entrar no manto com Deus, saber dos mistérios de Deus em casa, sozinho. A gente tem que ter o nosso momento com Deus, irmão, mas é momento. Na maioria do tempo, Jesus estava com quem? Com o povo. Vai para a Bíblia, irmão, para você não cair em heresia. Ah, pastor, eu sou crente em casa. Que crente em casa? Sai dessa conversa do demônio. Crente é em comunhão, é corpo, é junto. Crente, sabe como é que você vira crente? Andando com Judas, que rouba a igreja e ainda trai o mestre. Glória a Deus. Você está reclamando, mas é assim. O apóstolo Paulo fala: você sabe por que tem os falsos irmãos dentro da igreja? Sabe ou não? Aí você sai da igreja por causa do falso irmão. Mas ninguém fica por causa do irmão verdadeiro. Olha que coisa. Irmão? O problema está onde então? A gente sai da igreja por causa do irmão que não é irmão, do irmão que fez isso, do irmão que faz aquilo, mas ninguém fica por causa do irmão que é uma bênção. Glória a Deus. Agora, como eu li esses dias, ninguém sai do mundo porque se decepciona com o mundo, mas se decepciona com a igreja. Vou sair da igreja. Não quero mais. Vamos olhar um para o outro assim e falar: nós precisamos se converter. Nós precisamos se converter e olhar para Jesus. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 3: ai, porque é impossível que os escândalos venham na minha casa, mas ai por quem vem os escândalos. Ele diz: cuidado com os cães, você alimenta ele e ele te morde depois. Tem muita gente na igreja que é cão.
O demônio senta na cadeira para aprender com ele a fazer maldade. Você ensina ele, você instrui ele, você cata ele. Quando você fala, olha, agora está pronto para a obra do Senhor, vira um demônio dentro da igreja. São os Judas que nós temos que encarar. Só que onde tem Judas tem Estevão. O Judas vai para a forca, mas Estevão é levantado por aclamação. Judas morre para a vergonha dos discípulos, mas Estevão é apedrejado vendo a glória de Deus. Por que você está falando de Estevão? Porque Estevão entrou no lugar de Judas. Então não fica preocupado com Judas que saiu. O Estevão está chegando. Deus vai levantar o Estevão. Aleluia. No caminho da religião, irmãos, nós vamos encontrar Jesus. A gente não deve ser religioso, mas a gente tem que entender que é no caminho da religião que a gente encontra Ele. É vindo na igreja, é perseverando, é lendo a palavra, é orando, é buscando os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos irmãos, é perseverando, é sem desistir, é sem esmorecer. Esse soldado, segundo os historiadores, ele chamava Linjoto, alguma coisa assim. Se vocês lerem na Bíblia de vocês, vocês vão ver que depois que ele rasga a lateral de Jesus, presta atenção nisso. Porque Estevão, eu vou ensinar a oração do crente verdadeiro e a oração do falso crente. O soldado vai e rasga a lateral de Jesus Cristo, sai sangue e água e isso espirra no rosto dele. Segundo os historiadores, isso é uma história fora da Bíblia, amém, irmãos? Amém. Depois você vai sair falando que o pastor falou que está na Bíblia. Não está. Segundo a história, os historiadores, esse soldado tinha um problema na visão. Quando ele rasga a lateral de Jesus e o vento traz o sangue e a água em cima dele, do corpo de Cristo, segundo os historiadores, se conta até hoje que esse soldado foi curado. E quando isso acontece, a Bíblia apenas traz o que ele disse: verdadeiramente este era um justo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que o nosso inimigo nos mate, a nossa morte vai abençoar ele, para ele saber que é Deus, porque a glória é para Deus, amado. Então não fica preocupado se estão te matando na fofoca, se estão te matando no mexerico, se estão te matando na mentira. Você é um Cristo de Deus, porque cristianismo é se tornar igual a Cristo, é se assemelhar a Cristo. Então, segundo o que o nosso Senhor Jesus sofreu, a Bíblia diz: se fizeram o que fizeram com a vara verde, imagina com a seca, que é nós. Jesus disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Só que eu entendo que nós também vamos ter sofrimentos maiores. É na mesma proporção, irmão. Só que a gente não deve estar preocupado com isso. A gente deve estar preocupado em aqueles que vêm xingando, falando mal atrás da gente. Enquanto eles estão falando mal, enquanto eles estão descendo a lenha. Por que está falando isso? Deus tem mistério nisso aí, hein? Nós estamos igual Cristo, carregando a nossa cruz. Vamos continuar carregando. Vamos continuar na vida. Estão vindo falando atrás, xingando, falando. Não olha para trás, não. Ah, pastor, eu não estou aguentando. Continua andando. Continua. Por que, pastor? Porque se você não aguentar,
eu vou pegar um irmão e vai falar assim: vem cá, meu querido, vem que eu te ajudo. Glória a Deus. Vem que eu te carrego. Vem que eu te levo. Vem que eu vou levar você. Tá difícil, vem aqui comigo. É assim, irmão. É assim que Deus faz. Eu não estou aguentando, Deus vai pôr alguém para te ajudar. Ainda que eu e você caiamos com a nossa cruz, como Jesus caiu, Ele não vai fazer nós ter a vergonha de morrer no meio do caminho. Crente não morre no caminho, morre no Gólgota. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vivo? Tá ou não? Você não chegou no Gólgota ainda. Isso aí que você está passando não vai te matar não. Vai te matar não. Tá sangrando, pastor, tá doendo, eu não estou aguentando, continua. Deus sabe até onde você aguenta. Oh meu Deus, eu não estou aguentando, para de falar, porque a Bíblia diz que ele foi mudo, ele foi quieto, o povo xingando, e ele quieto, e ele mudo. A gente não entende isso, porque a gente quer olhar com os olhos da carne, e isso se olha com os olhos da fé. Tomé disse assim: eu só acredito se eu botar o dedo, se eu ver os furos na mão dele e botar o dedo do lado dele. 8 dias, marca. 8 dias, ó, 8 dias. 8 dias. Vocês contam com o pastor de vocês aí que eu não vou estar aqui daqui a 8 dias. Mas eles vão. Por quê, pastor? Porque eu não vou, é um domingo. 8 dias, irmãos. A Bíblia diz: Jesus entrou na sala dos discípulos sem usar a porta, sem usar a janela. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala assim: você que duvida, a primeira coisa que Jesus vai fazer é o que ele fez com Tomé. Vem pôr o dedo. Oh Senhor meu Deus, agora tu crê. Bendito aquele que não viu e creu. Bendito aquele que não entende, mas crê. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que só o Senhor é Deus. Senhor, eu não sei porque eu tenho que fazer essa campanha, mas eu creio que só o Senhor é Deus. É isso que Ele está falando. Porque vai ser vergonhoso para mim e para você Deus tomar um homem ou uma mulher de Deus e falar com a gente no profundo e no oculto e no escondido, de maneira que a gente entenda que Ele está dizendo: põe a mão agora. Você não acreditou? Você acha que Deus não fala? Você acha que esse negócio de revelação é história para boi dormir? A Sofia está acordada? Tá. Pega ela. Tá aqui. Eu vou te mostrar um boi dormindo. Um dos bois que já dormiu. Ó, esse boizinho verde aí. Isso aí, irmão, é revelação. Deixa eu ver se é de verdade. É de verdade isso aqui, irmão? É ou não é? Deixa eu contar uma coisa para você. A gente estava no primeiro batismo da igreja. Eu não sei se Deus já tinha entregue através das missionárias. Deus me toma lá na beira do rio e sai apontando para essa mulher.
dizendo, vou gerar aí. Ah, depois usou a senhora, né, para confirmar, um tempo depois, né, pastora? Não foi? Uma menina. É. Vou gerar aí uma menina. Essa irmã aqui que vocês estão vendo, olha bem pro rosto dela. Ela gritava na beira da árvore, já tem 3 filhos, é o quarto. Falava, não! Olha pro teu irmão assim, fala, adiantou ela falar não? O não só tá que cresce, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Jó disse, o que eu mais temia me sobreveio. Ainda que você fale não, ainda que você não aceite, o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Gritou não, gritou não, gritou não, passou, acho que dentro do mesmo ano engravidou. Passou 2 meses, perdeu o nenê. Diga, ela não queria, amém? Amém. Enlouqueceu, irmão. Aí ficou, meu Deus, a irmã tal tá tendo filho, já era pro meu tá assim também. A outra. Eu falei, gente, mulher é um trem, um ser estranho. Ela gritou que não queria e agora tá chorando porque as outras irmãs já estão ganhando o nenê que ela não tinha ganho. Nisso Deus me deu uma bênção, que construí a minha casa. Como eu creio que Deus fala através dos profetas, e Deus já tinha falado através de várias pessoas, quando foi fazer o projeto da casa, isso é coisa para crente, irmão. Quando foi fazer o projeto da casa, um dos quartos eu falei, faz esse quarto para 2 meninas. Falou, você só tem uma, não questiona. Você vai adotar? Faz o quarto para 2 meninas. Todo mundo chamou nós de louco. Para quê? Os parentes, pensa, parente é os primeiros, irmão. Ó, a primeira pessoa a minar a tua fé está dentro da tua casa. Então, ó, faz assim. Retenha o que é bom, amém? Amém. Os parentes começaram, não, que vocês são loucos, que não sei o quê, que tal, que pra quê, que isso, que aquilo, que não vai engravidar, que a menina tá velha, você também já tá, e vocês têm 3 filhos e tal, e pá, e que como é que vocês vão sustentar, porque vai ficar caro. Eu vou falar uma coisa para você, para ter filho não precisa ter dinheiro, precisa ter Deus, irmão. Ela engravidou. Eu fiquei 9 meses brigando com o espírito da morte, sem ela saber. 9 meses. A morte vinha em casa todo dia. Pensa que perturbação. E foi. Até que Deus revelou, ou ela ou a criança, o diabo estava armando para matar. Aí conseguiu pegar ela numa hemorragia. Ela quase veio a óbito. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda bênção é acompanhada de grandes provações. Mas o meu Deus disse através de um dos filhos nossos irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus está dizendo, não tema, não tenha medo, persevere, insista. O que Deus falou vai acontecer. Ah, pastor, mas já passou muito tempo. Deus faz de um dia, irmão, em um dia, o que nós não faríamos em 100 anos. Não meça a Deus por você. Deus não precisa de muito tempo para fazer o extraordinário. Deus pode te levantar de manhã e te fazer ser visto pelo mundo de tarde. Porque Ele é Deus, irmão. Isso aos nossos olhos é impossível. E tá aí, correndo. 1h da manhã. Pensa uma menina crente, olha aí. Crente. Chora para
ir para a igreja. Ama estar na igreja. Porque Deus é fiel, irmão. Construir a casa. A profecia foi há 5, 6 anos atrás. Eu entrei dentro da casa e não tinha a neném ainda. É loucura ou não é? Para muitos é, para nós é fé, irmão. Deus falou. Então agarra o que Deus falou, guarda. Guarda no teu coração. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Se Ele falou que vai dar, Ele vai dar. Mas você tem que perseverar como Cirineu perseverou. Cirineu estava preocupado em ir para a igreja. Era o que ele conhecia. Mas a minha Bíblia diz, e provavelmente a sua diz, Jesus disse assim: eu me faço conhecido de vós. É Ele que faz tudo, irmão. Você vai conhecer Ele no profundo, no oculto, no escondido, amém? Você vai ouvir Deus como você nunca ouviu. Você vai ver coisas que você nunca viu. Essa igreja vai experimentar o que ainda não experimentou. Você sabe por quê, irmão? Porque nós estamos no caminho da religião, mas nós vamos encontrar Jesus. E eu quero encerrar dizendo, mas para encontrar Jesus a gente tem que se abaixar. Não é olhando para cima, é olhando para Ele. Amém? Amém, irmão? Amém. Você entendeu? Amém. Você quer que eu comece de novo? Hã? Irmãos, vocês são abençoados. Deus deu um salão para vocês virem e ficar até a hora que vocês quiserem. Nós estamos pedindo isso para Deus. Um lugar assim, que Deus nos dê a graça de terminar nosso salão, para a gente entrar para dentro daquele salão, com hora para entrar e sem hora para sair. Sabe por quê, irmãos? Porque a melhor coisa que tem é estar em casa. E a Bíblia diz que quando o povo dele se reúne, aquele lugar se torna terra santa. Então tira os teus sapatos, porque o lugar que pisas é terra santa. Amém? Olha, que essa palavra pelo Espírito Santo fique no seu coração. Que haja transformação na sua maneira de buscar o Senhor. Que esse Jesus, que pelas circunstâncias Cirineu foi persuadido a abraçar ele. Olha isso. Eu ia terminar e me deu isso agora. É as circunstâncias da vida que fazem a gente abraçar o que a gente não queria abraçar. Ele abraçou um homem pensando que era um malfeitor e era Jesus. Talvez você está reclamando de uma situação que você está passando. Uma situação difícil, um problema que aos seus olhos vai acabar com a sua vida. Mas essa é a situação que Deus preparou para você sair do caminho que você estava, olhar para Jesus, abraçar Ele e a cruz dele e seguir. Amém? Amém. Irmãos, eu tive com os pastores. Eu tive com os pastores Mauro e Zanaide, e aí eu não ia fazer o que eu tinha pensado, porque eu tenho muita dúvida. Eu ouço uma voz aqui na minha cabeça, mas às vezes eu acho que não é a voz de Deus, sabia? Pastor, você fala isso, claro, irmão. Sabe qual é a diferença minha para você? Sabe ou não? Nenhum. É, pastor? É. Ah, mas você prega, eu não prego. Oxi. E daí? Qual é a diferença diante de Deus isso? Nenhuma, irmão. Eu vou para o mesmo céu que você vai. Ó, só o irmão lá do fundo vai. Eu vou para o mesmo céu que você vai. Não tem diferença nenhuma. As dúvidas que você tem, eu tenho, irmão.
As lutas que você tem, eu tenho. Qualquer pastor tem, qualquer missionária tem, qualquer irmão de oração tem. Às vezes você acha que a tua luta é grande, aquela pessoa que está orando por você está com a luta 10 vezes maior. E muitas vezes a gente é egoísta de só querer receber e não está disposto a dar. Mas eu vou ensinar um segredo de Deus que está na Bíblia. Então não é segredo, amém? Amém. É segredo para quem não leu, fala aí. É segredo para quem não leu. Qual que é o segredo de Deus, pastor? Hã? Por que você faz isso com a gente? Para ver se vocês estão prestando atenção, irmão. Eu falei o que para vocês, para falar do segredo? Hã? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus até fala com um rebelde, mas com um desatento não. Não perca atenção na casa de Deus. Deus não é um homem ou uma mulher que Deus põe na frente para falar com a gente. Porque a gente precisa ver e ouvir uma voz de alguém igual a gente, mas a palavra é dele. Então fica com os ouvidos bem atentos, com os olhos bem colados em quem Deus está usando. Porque Deus pode dar uma direção que vai mudar a sua vida. Tem muita gente perguntando para Deus o que tem que fazer, e Deus falou: eu falei, você não prestou atenção. Eu usei meu filho, você não prestou atenção. Qual que é o segredo de Deus, pastor? O mesmo que ele fez com a gente. O segredo é dar para depois receber. Mas existe um evangelho que não é o de Cristo, que tem ensinado as pessoas a vir na igreja só para receber. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Você está falando de oferta, pastor? Não. Você vir limpar a igreja, você está dando. Você vir abrir a igreja, você está dando. Você passar um pano nas cadeiras, você está dando. Você abraçar o teu irmão, você está dando. Que tem gente que entra dentro da igreja carente de um abraço. Não tem em casa. Amém, irmãos? Amém. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. E a direção que Deus deu, e aí eu estive lá com os pastores, aí acabou confirmando. Eu gostaria que os irmãos da Chama de Fogo fizessem um círculo, a gente mexesse um pouquinho com as cadeiras aí, os irmãos façam um círculo, e nós que estamos aqui como igreja visitante, nós vamos fazer um círculo em volta de vocês, e nós vamos estar intercedendo pelos irmãos.